A Câmara Municipal de Confresa analisou na manhã da última sexta-feira, dia 24, as contas de gestão do ex-prefeito de Confresa, Gaspar Domingos Lázari, do PSD, referentes ao exercício de 2015. As contas receberam parecer favorável à aprovação pelo Tribunal de Contas e chegaram à casa no início do ano para a avaliação final do Legislativo. Durante 60 dias, as contas em questão foram analisadas pelos vereadores e pela Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas, comissão responsável pela emissão do parecer sobre as contas analisadas. Na segunda-feira, dia 20, a comissão, que tem como relator o vereador Wesley Wernick, do PR, emitiu parecer contrário à aprovação, apontando irregularidades do exercício. Ainda segundo a comissão, a lei é clara. O artigo 60 da Lei 4.320/64 veda a realização de despesa sem o prévio empenho. Sendo assim, a ação de realizar os serviços em 2015 e só empenhar em 2016 fere a legislação, além de mascarar as contas públicas. O meu posicionamento no final da análise dessas contas é justamente ser contrário à aprovação dessas contas, porque como relator, em cima dos estudos que foram realizados, o trabalho que a comissão fez durante 60 dias, nós identificamos diversas irregularidades que foram encontradas no final do exercício de 2015. A gente respeita o posicionamento do plenário, o plenário é soberano, a maioria pelo regimento interno, o parecer não foi aprovado, mas eu continuo entendendo e batendo na tecla de que houveram essas irregularidades no final de 2015. E quais foram essas irregularidades? Durante todo o processo, a gente encontrou pelo menos 415 vezes, 415 empenhos que atentaram, por exemplo, contra o princípio da legalidade. E ainda pelo fato da gestão, no final do exercício de 2015, ter praticado o que a gente chama de pedaladas fiscais. Outro exemplo que a gente cita e que foi repassado aos vereadores para nortear aí o seu posicionamento no voto final era quanto ao fato do ex-gestor não ter efetuado um serviço no final do exercício de 2015, que é na ordem de mais de R$2 milhões, porém não houve empenho. E todos esses serviços que foram executados no final de 2015, eles só foram empenhados e liquidados em 2016, ou seja, o Tribunal de Contas foi aí acabou sendo induzido por um erro por conta dessa questão contábil, porque acabou mascarando as contas. Dentro disso, desse percentual de R$2 milhões, R$1.553,35 foi de despesa com pessoal. Nas contas que nós fizemos, se alocasse esses valores que eu citei agora dentro do exercício de 2015, nós teríamos aí a lei, o limite dos 54%, que é definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente teria ele infringido. Porque pelos nossos cálculos o prefeito teria atingido o percentual mais de 58%, sendo que o limite é 54%. Então foram por essas e outras irregularidades que a gente emitiu o parecer contrário pela Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas a essa aprovação. A matéria precisava aí de 2/3, o que não aconteceu, mas eu queria muito agradecer aos 5 vereadores que, assim, junto comigo, votaram contra essa aprovação, porque tiveram esse entendimento, porque analisaram, estudaram e também tiveram esse mesmo entendimento das irregularidades cometidas. O prefeito foi pessoalmente à Casa de Leis, onde fez sua defesa e disse na tribuna livre que não cometeu irregularidades que pudessem comprometer a aprovação definitiva de suas contas. A votação foi iniciada por volta das 9 horas da manhã. A sede do Legislativo ficou lotada. Centenas de pessoas passaram pelo local. Houve o registro de manifestações favoráveis e contra a aprovação. A segurança foi reforçada na casa e, por 6 votos a 5, as contas foram aprovadas. Isso porque eram necessários 8 votos contrários para a reprovação, sendo que apenas 6 votaram contra. Sensação de dever cumprido, de levantar a cabeça e falar, olha, trabalhamos corretamente, dignamente, porque não é só essas contas, são 11 contas, 11 anos consecutivos de contas aprovadas por unanimidade do tribunal e por muitas delas aprovadas por unanimidade dessa casa. Essas contas que a comissão deveria ter para poder derrubar o parecer do tribunal 8 votos, ela só conseguiu 6. Nós com tranquilidade, com 4 votos, aprovaríamos as nossas contas. Nós tivemos um voto a mais. Então isso demonstra aí a seriedade dos vereadores, a competência dos vereadores de analisar, de acompanhar o voto do tribunal, até porque o parecer da comissão, ele foi tendencioso, e eu falei, ele colocou que levava o tribunal a erros,
e Aeros, o tribunal que tem uma equipe lá de mais de 1.000 pessoas trabalhando, com uma enorme quantidade de profissionais da mais alta competência, não teria como ser induzida a erro. É uma sessão especial sobre as contas de gestão do ex-gestor Gaspar Domingos Lázari, foi as contas de 2015. As contas vieram aprovadas pelo Tribunal de Contas, aonde a Câmara veio a analisar. Durante esses 30 dias que as contas estavam aqui, a Câmara fez um trabalho intenso em cima dos projetos, dos documentos, e a maioria dos vereadores hoje decidiu manter o parecer do Tribunal de Contas.